ter os meus dados no Bradesco, no Itaú, no Santander do Banco do Brasil, não. Eu tenho os meus dados e eu cedo os meus dados para cada um desses bancos individualmente quando eu quiser. Exatamente. Então, Bruno. Vou começar pelo final da sua pergunta, né, sobre as biometrias, né? Hoje a gente tem quase 76% do eleitorado já com cadastramento biométrico. O nosso banco de dados de biometria ele é composto de duas formas, né? Coletas biométricas feitas diretamente pela própria Justiça Eleitoral e a outra parte é cooperação com outros órgãos que coletam dados biométricos. Então, a gente tem Instituto de Segurança Pública, DETRANs de estados, tem o DENATRAN também, que fornecem esses dados para a gente, dados biométricos, e a gente leva isso para a eleição, faz uma validação na eleição para ver se os dados biométricos estão com qualidade. Primeiro compara o dado biográfico, né? Então, se não tiver... Há o compartilhamento de dados, né? Vale dizer, né? Não, a gente consegue isso. Na realidade, eles mandam para a gente, é quase uma via de mão única esse compartilhamento. Eles só mandam para a gente por conta de cooperação, para a gente reduzir a nossa necessidade de coleta desses dados individualmente. E aí, esses dados não são incorporados diretamente, a gente faz um tratamento. Primeiro vem os dados biográficos, e aí a gente leva isso para a eleição para validar. Aquilo que foi validado na eleição é incorporado ao Cadastro Nacional de Eleitores. Isso é uma camada de qualidade, de aferição de qualidade. A gente faz uma primeira aferição de qualidade no dado, mas a segunda camada é a aceitação pela urna eletrônica comparativamente com a posição efetiva da digital do eleitor. Comparou, deu ok, aí ele, na eleição seguinte, é incorporado. E a gente tem também o documento de identificação nacional, né? O ICN. A Justiça Eleitoral também encabeça essa iniciativa do poder público para que a gente utilizasse o Cadastro Nacional de Eleitores como um dos cadastros, e isso é sempre importante lembrar, né? Não vai haver supressão de poderes de instituições estaduais de emissão de documento. O que acontece é uma tentativa de centralização de bases de dados gerenciados pela Justiça Eleitoral. Então, assim, cada estado vai ter a sua emissão de identidade, a gente não vai acabar com esse cenário, mas a gente vai ter uma possibilidade maior de troca de informações que possibilitem controle. Porque hoje, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? A gente pode ter, sem cometer crime algum, por volta de 30 documentos de identidade, sem cometer crime algum. E os entes que emitem esses dados não conversam entre si. Então, assim, a gente nem indica para o outro que há um outro documento de identidade com numeração independente. Então, a gente tem os 27 estados da federação, 26 mais o Distrito Federal emitindo, tem os órgãos de profissão emitindo esses documentos, tem os órgãos de Forças Armadas também emitem esses documentos, e esses bancos são hoje descentralizados e não conversam. Porque a gente também não precisa ter, até por conta do que o Carlos falou, a mentalidade é descentralizar até para ter a garantia do acesso, né? Que além de você ter a confiabilidade da informação, você tem a facilidade do acesso, porque se você mata um ponto desse, você continua tendo os outros. E hoje a gente tem essa conversa de maluco entre esses bancos de dados que eles não dialogam entre si e a gente fica sem uma segurança na identificação do eleitor. Então, assim, não tem problema que ele tenha 27 identidades, desde que quando eu consulte um sistema eu veja as 27 identidades da pessoa. Eu consiga mapear que a pessoa não mudou de identidade de um lugar para outro. Ele só apenas emitiu uma com outra numeração, se for o caso. Então, a biometria vai ser fundamental nisso. Sobre as inovações, né, concordo com o que a Bianca falou, tem um aspecto cultural, e eu acho que para a inovação da eleição, principalmente, vai ter um aspecto muito cultural mesmo, porque independente de ter ou não a tecnologia, há questões sociais que impactam nisso, como o Carlos falou, né? A pessoa pode exigir de um eleitor apresente a fotografia para fazer a identificação facial e o dedo, e atrás dela tem uma arma na cabeça dela. Ou ter uma nota de R$50 atrás da pessoa que está tirando a foto para fazer. Então, assim, eu até dou o exemplo da Estônia, né, que é o grande exemplo de votação eletrônica no mundo.
acho que 30% hoje da população da Estônia vota eletronicamente, né? Vota pelo celular. Eles são mais ou menos 900 mil, 1 milhão de eleitores. Só que o que acontece? A eleição lá, primeiro que é diferente. A gente não pode informatizar a eleição para depois informatizar cadastro. Lá na Estônia aconteceu o contrário. Informatizou-se a conversa do cidadão com o Estado e, como fruto disso, chegou-se a uma votação eletrônica. Então, aqui a gente está tentando inverter a ordem. Não, vamos informatizar, botar a eleição toda na internet, mas a pessoa, para pegar o auxílio emergencial, tem que ir para a fila da Caixa. Então, assim, o tratamento do cidadão com o Estado ainda não está no nível que a gente tem na Estônia, para exigir imediatamente isso. E segundo, que na própria Estônia, eles têm um ranking, existem instituições mundiais que fazem rankings de democracia, né? E na Estônia há uma pesquisa, eles estão com uma pontuação altíssima, acho que é 96 pontos em 100, mas quando você vai nos dados individualizados dos quesitos para chegar nessa pontuação, a pior nota deles, ainda que seja muito alta, é em segurança do processo eleitoral. Então, assim, de 1 a 5, a nota de segurança do processo eleitoral perceptível, tá? Tanto dos eleitores quanto de instituições públicas externas que analisam, é 3,4, salvo engano, de 1 a 5. É a menor nota deles em todos os quesitos. A acessibilidade é maior, tá quase 4,8. Mas a segurança, ainda que a nota seja alta, né, 3,4 em 5 é uma nota acima da média, vamos dizer assim, mas é a pior nota deles nos quesitos. Por quê? Você pode ter, e a gente está falando da Estônia, gente, um país na Europa, com problemas diferentes dos nossos, mas não tanto de violência urbana. Você imagina, num caos, por exemplo, de pandemia, eu sempre brinco, né? A gente teve aumento de violência doméstica com a pandemia, porque a pessoa não pode ficar em casa com o seu agressor, que normalmente diminuía porque ela ia para a rua, mas agora, por obrigação da pandemia, ela tem que ficar em casa. Você imagina fazer uma eleição, que aí não estou falando nem de violência urbana, não, de caudilismo, nada disso, estou falando da violência doméstica. Você imagina você fazer uma eleição onde o casal está em casa e há esse tipo de violência doméstica que possa influenciar a eleição. São os dois com o celular lá, não tem muito problema, não tem uma arma na cabeça, mas a pessoa tem uma violência doméstica em casa e ela vai votar com o seu agressor do lado. Até que ponto isso não pode influenciar o resultado de uma eleição? Então, essas questões culturais e sociais vão impactar muito, muito antes da tecnologia. A tecnologia, ainda que a gente consiga há discussões sobre a capacidade hoje, a tecnologia hoje disponível para que a gente mantenha sigilo de voto aliado à confiabilidade dos resultados, né? Há bastante discussões disso, há um trabalho do MIT, inclusive analisando as eleições da Estônia, dizendo que é fácil você conseguir desanonimizar o dado de votação e que isso é um risco muito grande para uma eleição. E aí ele falando, né, os idealizadores desse estudo, que muito provavelmente daqui a 10, 15, 20 anos a tecnologia evolua tanto que a gente consiga chegar nesse momento, mas que hoje ainda é precário. Mas antes disso, antes desse problema tecnológico, a gente tem a questão cultural, a questão social. E um exemplo bem bobo, né? No fechamento de cadastro, por conta da pandemia, a gente virtualizou atendimentos. Então, o eleitor conseguiu tirar o título de eleitor sem ir ao cartório eleitoral e sem mecanismos de segurança, por exemplo, de blockchain. Era uma mera fotografia, digitalização dos dados e mandar lá. Não teve uma mineração de dados para apurar aquilo tudo. A gente via em fotografias de assim, 100, 150 eleitores, o documento de identidade sendo tirado da foto na mesma estampa da mesa. Então, assim, a pessoa abriu um balcãozinho, não estou nem falando que é irregular, não, abriu uma lan house. E aí abriu uma lan house e falou, não, pode vir aqui tirar o seu título que eu faço o seu procedimento de votação, de tirar o título de eleitor. Então, assim, foi utilizado uma brecha para fazer um negócio que às vezes pode ter gerado um voto de cabresto. Então, assim, a gente tem que pensar nessas soluções, e eu não sou também contra a tecnologia, e o que eu acho é que a gente tem que pensar novas formas de fiscalização. Não pode pensar a fiscalização passada, aquela fiscalização de reconhecimento de firma, de apresentação de documento original,
Isso tudo era no modelo de atendimento, é um modelo de realização de eleições antigo. Então, não dá para você pensar um modelo novo com os critérios de controle, de accountability antigos. A gente tem que pensar em novos mecanismos de controle, em cruzamento de dados, em circularização de dados. Então, você falou de pressão de contas, né? Hoje, a Justiça Eleitoral já faz circularização de contas, só que não com blockchain. Então, talvez o blockchain seja um upgrade disso. Hoje, a circularização ou a pessoa fornece, a empresa que fez o serviço, que prestou o serviço, já fornece antecipadamente o dado para a gente, e a gente faz cruzamento com outras bases de dados. Então, por exemplo, na época, em 2016, salvo engano, era o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, foi logo a primeira eleição posterior à decisão de não doação de pessoa jurídica, ele mandou fazer um cruzamento de dados dos doadores com programas sociais. E foi encontrado várias pessoas que recebiam assistência social do Estado e que doaram para a eleição. Claro que depois a gente, minerando os dados com mais tranquilidade, viu que muitos eram prestação de serviço, era cabo eleitoral. Então a pessoa não doou financeiramente, ela contribuiu com a campanha, só que isso, para fins eleitorais, tem que ser contabilizado como recursos. A gente tem que transformar isso em monetização. E aí deu uma distorção nisso. Então, até para divulgar esse tipo de informação, tem que ter o cuidado da forma como divulgar. Porque o que pode passar? Não, a pessoa que ganhou R$60 de Bolsa Família doou R$150 para uma campanha. Ah, tá vendo? É fraude. Não, calma, olha só. Esses R$150 que ela doou para a campanha, ela não doou em dinheiro, ela doou em tempo que ela trabalhou. E isso, para a Justiça Eleitoral, tem que ser monetizado para a gente ter uma base de doação. Então, até a forma de divulgação, a transparência nessa divulgação de dados, tem que ter esse cuidado. Entendeu? Não sei se eu respondi todas as suas 173 perguntas, que eu não deu nem espaço no papel para anotar. Pois é. Não, sem problema, sem problema. Eu acho que, assim, a discussão, até para eu já fechar aqui, que a gente está quase de 2 horas de discussão, eu acho que tem muita coisa para se explanar, muito diálogo para se construir. Eu acho que vocês poderiam ficar junto comigo, e como está acontecendo em outras palestras, o pessoal está comigo até o final do dia, até o dia seguinte, porque é bem interessante. Eu acho que foi muito claro para mim hoje, assim, em suma, a gente falou um pouco como que esses atores eleitorais, aí, sejam empresas, candidatos, e a própria Justiça Eleitoral está se portando com a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente também observou que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um marco, mas ela não foi o início de toda a nossa discussão que a gente está tendo aqui, e a gente parte nessas justificativas as próprias medidas que a Justiça Eleitoral está tomando, bem como as literaturas do direito, como a segurança da informação, como o Carlos botou aqui, e a certeza que eu tenho, independente de qualquer questionamento que a gente colocou aqui, que é um desafio. A certeza é essa, que a gente vai ter vários desafios aqui, e vai ter vários desafios nas eleições, tanto como atores da Justiça Eleitoral, propriamente dito, como instituição pública, como essas empresas, que vamos ver como que tudo isso vai se dar e como tudo isso vai se resolver. E aqui, eu acho que agora o que eu estou vislumbrando é uma medida mais corretiva em alguns aspectos. A gente tem as preventivas, mas a gente tem, sobretudo, as corretivas, o que a gente vai trabalhar depois dos fatos. Possivelmente, algumas questões vão parar por aí. O que me preocupa, mas, por outro lado, acho que os atores estão preparados à medida dessa correção. Tanto que a própria resolução tem uma questão, e a lei eleitoral tem essa questão da retirada de dados das pessoas. Se você tem seu dado listado por e-mail do candidato para enviar alguma propaganda eleitoral, algo do tipo, você pode retirar depois, isso está na resolução. Gente, eu queria só terminar, agradecer imensamente. A discussão foi muito... Travou de novo, Zé. Muito... Tá sem... Boa. Gente, pode colocar o microfone, tá, gente? Vocês aí vão, porque eu vou dar a consideração de final agora para vocês. Agradecer a Bianca, né? Nossa estudiosa de direito digital.
nossa advogada, nossa pesquisadora. O Carlos, agradecer imensamente também, professor estudioso, foi muito boa a palestra, eu acho que já é um tempo que o direito precisa trabalhar cada vez mais com a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, um determinado objetivo. E hoje a segurança da informação é cada vez mais ressaltada no direito e deve ser colocada isso para a gente sair dessas caixas. E agradecer o Bruno, e é sempre essa parceria, sempre esclarecedora também da Justiça Eleitoral, porque uma coisa que ele me falou, e também o Luciano Alvarenga certa vez me falou, que é o seguinte: quem faz, sobretudo, a Justiça Eleitoral são os servidores. É quem está lá. É quem está lá no dia a dia, que mostra como que esse cotidiano ele tem que ser sempre renovado e sempre analisado para sempre saber as melhores respostas quando há problemas e pontos fracos ali presentes. A gente queria agradecer. Alguém tem alguma consideração final? Nada? Uma consideração que é interessante pelo que você falou, José, que é o seguinte: eu estou tendo cada vez mais alunos de graduação que são previamente formados em Direito e que agora estão fazendo uma segunda graduação na área de tecnologia. Esse tipo de profissional, que é um profissional híbrido, né, um profissional jurídico, tecnológico, potencialmente vai ser extremamente requisitado para daqui a uma década no máximo. Já tem até um nome para isso, que é o engenheiro legal ou engenheiro jurídico, pessoa que em português não se decidiu num termo ainda. E acho que é um ramo aí que a gente está vendo nascer, à luz de todas as demandas de aprendizagem de máquina e todas as novas tecnologias de inteligência artificial que vem surgindo e que vem transformando diversas áreas, e em particular a área jurídica também. Então, acho que esse profissional aí está se formando, para daqui a 5 anos a gente vai começar a ver os primeiros se formando, e acho que a gente está num caminho bem interessante em relação a isso, sim. Legal, bem legal. Bianca, alguma consideração final? Gostaria primeiro só de agradecer essa oportunidade, foi muito bacana conversar com essa galera interdisciplinar, né? Para falar de temas como direito e tecnologia, eu sempre costumo escutar, antes da gente pensar principiologias e aplicações legais ou formas de pensar regulamentações muitas, mais interessante do que a gente elocubrar juridicamente previamente é o diálogo e a compreensão técnica na prática, né? Então, eu acho que essa abordagem é muito importante. E, por fim, sobre o panorama de eleições, o que eu posso dizer é que, a despeito de eu ser absolutamente contrária à postergação da LGPD, eu já cheguei numa fase em que essas postergações são tão loucas que eu simplesmente vou pedir para me acordarem quando alguém decidir quando a data de vigência chegar, né? Para a gente poder tomar as providências cabíveis, porque as loucuras jurídicas são muitas, as consequências são absurdas dessas muitas medidas provisórias, decretos, cada um dizendo uma data, enfim, que não conversam no Congresso. Mas, de qualquer forma, eu acredito que, assim como o Doneda disse, a ideia do escopo de proteção de dados está cada vez mais presente na sociedade, cada vez mais presente nas instituições, e eu acredito fortemente que isso é o motor para a gente gerar, de fato, uma sociedade brasileira com uma consciência da relevância e da importância da privacidade, dos valores da privacidade e proteção de dados. Como você mesmo disse, você estava com a professora Vânia não por acaso, quando ela disse que, a despeito de qualquer questão, o principal deve ser o indivíduo. É dessa forma que a gente pensa também todos os valores e princípios constitucionais, e o que a gente convencionou chamar desse Frankenstein, que é o direito digital, que também não é uma nomenclatura que me é muito afeta, a despeito de qualquer coisa, mais importante do que a gente pensar as aplicabilidades técnicas e a gente pensar a aplicabilidade para o indivíduo. Então, dentro dessa vacácio, que é presente, que vai estar presente no cenário dessas eleições, é importante que a gente se norteie a partir dos valores dessa legislação e, mais do que qualquer coisa, acima de tudo, os valores constitucionais que devem permear esses direitos que não por acaso são protegidos pelo texto constitucional e estão presentes na LGPD. Show. Bruno, quer dar um final aí?
Só agradecer o convite, a paciência de todos que estão nos assistindo nessas 2 horas de live e falar que dá pano para manga para a gente falar mais umas 4 horas, mas por dever de sanidade mental vamos deixar por aqui. Gente, eu agradeço. Só fiquem rapidinho depois daqui, eu vou fechar a gravação, que eu vou depois conversar com vocês. Gente, muito obrigado, eu agradeço a todos os espectadores, foi muito boa a discussão. Muito obrigado imensamente todo mundo. Gente, aquele abraço, bom final de semana, e é isso.